Então, vamos lá, boa noite, começando o nosso 17º encontro. Que bom tê-las aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tão importante, um tema tão importante para nós, presente, né, nas nossas vidas, que é a produtividade e a administração do tempo. Como mulheres, muitas vezes nós enfrentamos esses desafios únicos quando se trata de equilibrar a vida pessoal, o trabalho, o autocuidado e as nossas ambições. Desempenhamos os múltiplos papéis na sociedade, né? Nós somos profissionais, nós somos mães, esposas, amigas e muito mais. E com tantas responsabilidades, a administração eficaz do tempo é fundamental para que possamos alcançar os nossos objetivos sem sacrificar o nosso bem-estar. Então, nós vamos falar sobre estratégias que nós podemos usar e nos ajudar a sermos mais produtivas e, ao mesmo tempo, nos permitir ser mais gentis conosco, né? Encontrando esse equilíbrio saudável nas nossas rotinas. Então, nós, como mulheres, temos esses muitos desafios para conseguir fazer essa administração do tempo, né? Um dos desafios são esses múltiplos papéis e as expectativas, né? A gente tem dupla jornada, então a gente precisa equilibrar entre a carreira e as responsabilidades domésticas, né? A gente sofre as pressões sociais e as expectativas familiares, né? A sociedade, ela muitas vezes espera que as mulheres desempenhem papéis perfeitos em casa, no trabalho, nas relações pessoais e em vários outros cenários, né? Então, isso pode gerar um sentimento constante de culpa por não sermos suficientes para atender todas essas expectativas, né? Porém, o perfeccionismo, ele pode ser paralisante e minar a nossa produtividade, na verdade. Porque ao buscar a perfeição em tudo, nós perdemos o foco no que é mais importante. A gente tenta atender todas essas expectativas e, na verdade, acaba não desempenhando um bom papel em tudo. Pelo contrário, né, daquilo que a gente espera. E nós temos, dentro desses desafios, a chamada Síndrome da Mulher Maravilha. É aquele sentimento, aquela coisa que a gente precisa ser perfeito em tudo para todos. E isso impacta muito na nossa saúde mental, na saúde física. É esse querer ser perfeita, né, atender todas essas demandas. E nós temos também um dos desafios que é a autoexigência. Não só a sociedade, mas a gente se exige demais a atender todos esses papéis, atender, né, principalmente mães, né, a gente tem aquele sentimento de culpa, a gente precisa desempenhar nosso papel profissional, mas a gente deixa os filhos, né, seja na escola, seja com babá, seja, enfim, aos cuidados de outras pessoas. E existe aquele sentimento de culpa. E isso acaba nos desviando do foco, muitas vezes, né? Quem nunca de nós que está lá no trabalho com a cabeça em casa, pensando no filho, pensando em, enfim, nas demandas da vida pessoal também, né? E isso vai desviar o nosso foco e com certeza vai impactar na nossa produtividade. Então é importante a gente aceitar e ser gentil conosco mesmo, né? O autoamor, aceitar essas nossas vulnerabilidades. Aceitar também que o feito é melhor que o perfeito, né? E um desafio também que a gente enfrenta é a questão da multitarefa. Muitas das mulheres, muitas de nós, inclusive, se orgulham, né, de estarmos multitarefando, né, dar conta de tudo. Mas essa prática, ela pode levar ao esgotamento. Não é saudável a gente fazer de tudo ao mesmo tempo. E estudos mostram que fazer várias coisas ao mesmo tempo diminui a nossa produtividade e aumenta os nossos níveis de estresse. A gente está, na verdade, se sobrecarregando. E, enfim, ainda temos rigorosamente, ainda que a gente tenha rigorosamente 1.440 minutos todos os dias, é comum a gente ouvir reclamações sobre a escassez de tempo, face a essas demandas, né, do dia a dia.
Aquela sensação de que, por mais que a gente se esforce, que a gente se dedique, que a gente tente se organizar, a gente não consegue concluir as nossas atividades. E aquela sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido. Ou seja, nós temos a impressão de que nós somos menos produtivas a cada dia. E a velocidade da informação é um dos fatores preponderantes para essa sensação, né? As coisas são muito rápidas. E muitas vezes nós, como humanos, não conseguimos atender essas demandas tão rápidas como está acontecendo, né? A nossa própria exigência, né, de querer fazer tudo mais rápido, mas o nosso cérebro, o nosso físico não é compatível, né, com essa demanda, com essa velocidade das demandas, né? E a tua realidade, como que é? É diferente disso? Eu imagino que não, né? Porque para a maior parte das pessoas do mundo moderno, a resposta para essa pergunta é a mesma. Existe, sim, uma restrição de tempo para dar conta de tudo. Eu duvido que alguém diga, não, eu todos os dias bato a minha meta de atividades e tarefas 100%. É muito difícil. Até porque não envolve só a vida profissional, né? Tem a questão da parte pessoal. Os compromissos relacionados ao trabalho, relacionamentos, educação, família e saúde, enfim, outras coisas, elas competem entre si. E além de todos esses compromissos, muitas vezes nós somos cercadas por desafios relacionados aos deslocamentos, às falhas de comunicação, e as administrações de conflito no meio de todas essas tarefas. Mas dá para fazer mais e melhor. Vamos falar um pouco, então, da produtividade versus administração do tempo. Quando falamos de produtividade, logo nos vem à mente aquela ideia de produtividade é trabalhar mais. Porém, a produtividade é, na verdade, ter mais tempo livre. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim? Produtividade é ter mais resultado com menos tempo. E dessa forma, sobrar mais tempo livre para as outras atividades que a gente nunca consegue fazer por falta de tempo. Ou seja, o diferencial para ser mais produtiva é saber administrar e usar as 24 horas que nós temos. Que a gente não vai multiplicar o tempo que a gente tem. O tempo é igual para todo mundo, né? Limitado. Então, a administração ou gestão do tempo, como a maioria fala, e a produtividade são conceitos relacionados, pois a forma como o tempo é organizado influencia os nossos resultados, influencia na nossa produtividade. Vamos entender agora, então, sobre a produtividade. A produtividade, ela não é apenas fazer mais em menos tempo, mas sim fazer as coisas certas no momento certo. É sobre priorizar o que realmente importa. A busca para ser mais eficaz tem produzido conceitos equivocados sobre o que realmente significa ser produtivo. A maioria das pessoas ainda pensa que ser produtivo é o mesmo que estar ocupado. Mas existem muitas diferenças nisso. Pessoas ocupadas são multitarefa. Elas gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Já as produtivas, elas focam, pois sabem a diferença entre urgente e importante. As pessoas ocupadas, né, têm aquela tendência de multitarefar e faz tudo ao mesmo tempo e não entrega nada às vezes. As pessoas ocupadas, elas estão sempre distraídas e as produtivas, elas priorizam. As pessoas ocupadas desenvolveram hábitos ao longo do tempo que reduzem a produtividade. Verificar e-mails, aplicativos, redes sociais, compulsivamente. Esses hábitos que criam acabam viciando e tornam o nosso cérebro mais lento, na verdade. Então, o segredo para ser mais produtiva é ter equilíbrio entre o empenho e benefício. O que eu me dedico e o que eu consigo com isso, né? Saber administrar o seu tempo e, especialmente, entregar resultados com mais eficiência.
Tá, mas o que é a administração ou gerenciamento do tempo, então? É o ato de exercer controle sobre as nossas rotinas. Basicamente, isso significa organizar e priorizar as tarefas a fim de aumentar o seu rendimento ao longo do dia. Ou seja, o gerenciamento eficiente do tempo, você produz mais e ainda pode desfrutar de uma vida mais leve e saudável. A gestão do tempo, ela inclui um conjunto de tarefas, de processos, de decisões, com foco nessa coordenação dos objetivos, administrados dentro de um limite de tempo que a gente tem. E na vida pessoal não é diferente. O que difere quando estamos fora da empresa é que dificilmente sabemos calcular, mensurar o valor do tempo. As nossas atividades profissionais, a gente consegue listar de forma mais fácil e mensurar o tempo que eu levo para cada tarefa, cada coisa que eu vou fazer. Na vida pessoal, a gente não costuma ter esse hábito, né? Vou listar tudo que eu tenho que fazer e o tempo que eu vou levar, e será que vai dar tempo de fazer tudo isso hoje? Eu vou ter que passar alguma coisa para amanhã, enfim. Mas é importante entender também que dar valor para o tempo não significa abdicar do controle da vida em detrimento do relógio. É importante a gente se organizar, sim, mas nós não vamos ser robozinhos programados para fazer cada atividade num espaço de tempo e não podemos fugir disso, tá? Não é assim que funciona. A gente se organiza e, claro, a gente tem que ter essa flexibilidade de mudar. E falando, né, dessa administração do tempo na vida pessoal, da mesma forma que acontece no trabalho, na vida pessoal, a gestão do tempo requer organização, não tem outro jeito, né? Sem ela, fica extremamente difícil coordenar essas demandas simultâneas e definir as prioridades. A gente não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, isso é fato. A organização leva não somente ao aumento da capacidade de administrar as tarefas diárias com mais eficácia, né? Mas também melhora o discernimento para alocar o tempo de forma otimizada. Onde eu vou investir mais tempo? Onde eu tenho que ser mais, dedicar menos tempo? O que é mais importante, mais relevante, né? Então, cada fase da vida da gente também requer prioridades distintas, né? E que devem ser organizadas conforme o planejamento e o objetivo de cada pessoa. Vamos supor, a gente, enquanto a gente é solteira, a gente está trabalhando, mas a gente tem prioridades nessa etapa da vida, né? O trabalho é mais importante, ou talvez a faculdade, é nisso que eu vou focar mais tempo, vou me dedicar mais. Com o passar do tempo, né, com essas fases diferentes da vida, depois de um casamento, existe uma vida compartilhada, as prioridades já passam a ser outras. Entram os filhos, as prioridades mudam de novo, e a gente tem que ir organizando e otimizando nossa distribuição de tarefas, né? Então, dessa forma, gerir bem o tempo na vida pessoal permite entender qual é o grau de comprometimento para cada objetivo que eu tenho. Qual é a minha meta de vida? O que eu quero fazer? Onde eu vou ter que dedicar mais, né? Tempo na minha vida. Meu foco é o trabalho, meu objetivo? Não, meu foco é estudar para eu empreender, e a gente direciona as nossas tarefas de forma a conseguir atingir os nossos objetivos. E quando a gente está com uma demanda grande de tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada. A gente só cumpre, né, essas atividades, essas coisas diárias, com aquela sensação de que está apenas sobrevivendo, né? Então, gerir bem o tempo na vida pessoal permite entender esse comprometimento, né? Organizar as prioridades, né? Conforme a expectativa. Planos de curto, médio e longo prazo requerem tratamentos e entendimentos diferentes. A gente tem que ir moldando conforme essa necessidade. E quais as vantagens, então, da gente fazer essa administração do tempo, né? Primeiro, a eficiência. Porque quando existe um ciclo de organização, é natural que as tarefas fluam com mais rapidez, mais qualidade. E isso nos torna mais eficientes, obviamente, né? E também as vantagens é o cumprimento de prazos. Os prazos são cumpridos porque existe a otimização na realização das tarefas. Há também a redução do estresse, da ansiedade, porque quanto mais a gente tenta
cumprir nossas demandas e não consegue, isso vai causando até problemas psicológicos, né? Ansiedade, essa estresse, né? Por essa busca, né? Dessa perfeição, de atender essas expectativas. E o aumento da confiança, porque saber fazer a gestão do tempo, priorizando as tarefas que são mais importantes, é uma habilidade que hoje é muito reconhecida no mercado de trabalho em geral. E também não só por essas habilidades que são bem avaliadas, porque assim, a gente está no domínio da nossa vida, nós estamos conseguindo organizar. E aqui algumas dicas, então, para administrar melhor esse tempo, para ser mais produtivo. Então, a dica número 1, planeje e programe as suas tarefas com antecedência. Organize o dia de amanhã no final do dia de hoje. Nunca começa o dia sem estar preparada. Sabe por quê que a gente faz isso na noite anterior, no dia anterior? Porque planejar tarefas é um exercício que cansa o nosso cérebro. Isso é comprovado, né, na psicologia. Então, a gente começar o dia planejando, a gente já está cansando o nosso cérebro, então o nosso desempenho já reduz. A dica número 2 é priorize as tarefas, diferenciando o que é importante, o que é urgente e o que é o circunstancial. Tem um livro aqui, eu separei, que é A Tríade do Tempo. Ele é muito bom, esse livro. O Christian Barbosa, eu tive aula com ele num curso, e ele é considerado o maior especialista em gestão de tempo no Brasil, tá? Ele separa o que é importante, um modelo assim de organização que divide família, trabalho e vida. Então, não é uma organização de trabalho, de tarefas profissionais. E ele sempre indica que a gente divida essas tarefas, importante, urgente e circunstancial. Então, nessa priorização das tarefas, a gente separa dessa forma. Ele é bem bacana, tá? Se alguém quiser emprestado, eu tenho aqui. A dica número 3, normalmente, quando iniciamos uma tarefa, parece que alguém aperta um botãozinho e começa a vir na nossa mente várias notificações. Eu tenho que fazer tal coisa, preciso responder um e-mail, eu tenho que mandar mensagem para fulano, e essa lista só cresce. Quando a gente senta para planejar, começa a aparecer um monte de coisas, além daquilo que a gente já tem, que já está listando prioridades. Mas, assim, a dica é, não perca o foco daquilo que você está organizando. Isso é uma tendência do nosso cérebro, mas isso passa em questão de 5 minutos. Então, deixa do lado da tua lista, da tua agenda que você está organizando, um papel e vai anotando essas coisas que você vai lembrando, vai surgindo, cria esses lembretes para programar depois. Porque se a gente está criando uma lista de prioridades e começa a encaixar outras coisas que a gente lembra, a gente perde a noção das prioridades que a gente está criando e vira, de novo, uma bagunça, tá? Dica número 4. Faça blocos de foco pleno e pausas entre eles. Existem várias técnicas que indicam o tempo de foco máximo, que é o dedicado exclusivamente à tarefa que você está fazendo, e o tempo de pausa, que é o tempo livre, aquele tempo de compensação. Uma técnica bem conhecida, assim, que é legal, é a técnica Pomodoro, chamada Pomodoro, que ela é assim, é 25 por 5, são 25 minutos de foco pleno e 5 minutos de tempo livre, né, de tempo de pausa. E isso em 4 ciclos, tá? Então, 25 minutos de foco, 5 de pausa, 25 de foco, 5 de pausa. Você repete 4 vezes. E depois desses 4 ciclos, faz uma pausa um pouco maior, de 30 até 30 minutos, tá? Então, a gente vai regrando, né? Porque a tendência é a gente sair do foco muito rápido, né? Com as distrações que a gente tem ao nosso redor. Então, existe a técnica Pomodoro, existem outras técnicas que recomendam 90 por 20, né? 90 minutos de foco, 20 de pausa, ou 50 por 10, né? 50 de foco, 10 de pausa. O ideal é experimentar qual o seu melhor tempo de concentração. Na técnica Pomodoro, que é o 25 por 5, nesses 4 ciclos, recomenda que, assim, depois de um tempo, você vá ajustando. Sempre, assim, mais tempo de foco. Vou passar a fazer 30 agora,
e 7 de pausa, 40 de foco, 10 de pausa, ou mantém o tempo de pausa, aumenta o tempo de foco. A gente vai ajustando conforme o nosso organismo, o nosso cérebro, né? Ele desempenha melhor. A quinta dica é evite multitarefar. Já falei antes, né? Pesquisas comprovaram que ao fazer tarefas diferentes ao mesmo tempo, a produtividade cai em média 30%. E assim, não só falando do lado profissional, em casa mesmo, às vezes a gente está com tanta coisa para fazer e começa a fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, eu vou lavar essa louça aqui, enquanto eu lavo, vou fazer outra coisa, e vou lá, começo outra coisa e esqueço daquilo que eu estava fazendo e não termino nada. Então, esse foco, esse tempo de foco e pausa, a gente pode usar muito também nas tarefas de casa, porque a gente tem essa tendência de multitarefar, de querer fazer tudo, a gente dá conta de tudo, mas não é produtivo. Quando a gente, putz, lembra, eu esqueci que eu estava fazendo tal coisa, volta. Aí aquilo que eu estava fazendo, eu parei para voltar naquela anterior. Acho que é bem comum que todo mundo passa por isso também, né? A dica número 6, elimine as notificações do celular e aquelas espiadinhas que a gente dá nas mensagens, nas redes sociais. Isso é viciante, tá? É viciante, porque se a gente costuma dar uma espiadinha toda hora, vou olhar meu e-mail, vou olhar meu WhatsApp, vou dar uma espiadinha no Instagram, no Facebook, é viciante. O nosso cérebro, ele só consegue ter foco em fazer apenas uma coisa de cada vez. Então, cada vez que há uma distração, ele leva vários segundos, às vezes até minutos, para se reorganizar e voltar ao foco. Agora, imagina isso fazendo várias vezes ao longo do dia. Quanto tempo a gente perde com essas distrações? Então, não é só o tempo que você está ali olhando outra coisa, é o tempo que você demora para voltar no foco da atividade que estava fazendo. A dica número 7, delegue e compartilhe responsabilidades. Peça ajuda, divida tarefas, seja em casa, seja no trabalho. Negocie as responsabilidades de forma equilibrada, porque é fato, gente, a gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa de ajuda, a gente não é a Mulher Maravilha. A dica número 8, reconheça a importância do descanso mental. Isso é tão ou mais importante que todas as outras, tá? O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade, tá? O trabalho focado, ele exige uma atenção demasiada. E para repor as energias e carregar até a nossa criatividade, é interessante investir tempo em tarefas que te relaxem em nível cognitivo. A meditação, ouvir música, ouvir frequência, algo que desliga um pouco, né, dessa agitação. Os exercícios, né, são muito bons para a gente. Não é só gastar calorias, né, não é só treinamento, é relaxamento também. O celular não é a melhor opção para ajudar a relaxar, tá? Porque ele oferece uma série de informações que vão te manter acordada prolongadamente. Então, quem tem hábito de ficar no celular antes de dormir, atrapalha o sono. Por mais que, daqui a pouco eu senti sono, desliguei. Mas o cérebro está agitado ainda. Então, não recomendo esse uso do celular. A não ser que você deixe ligadinho ali numa frequência, uma meditação para ficar ouvindo. Mas a tela, principalmente, né, a luminosidade à noite vai atrapalhar. Eu gosto muito dessa frase, achei muito interessante, eu não sei onde que eu li, quem escreveu, mas enfim. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. É natural, é uma tendência da gente estar sempre apagando incêndios, sempre atendendo o que é urgente, e as coisas importantes acabam ficando de lado. E isso, sim, na vida profissional e na vida pessoal. Na vida profissional, a gente só atende urgência, só lê e-mails, só vem um pede uma coisa mais urgente, todo mundo tem urgência nas coisas, né? Mas às vezes a gente deixa de fazer coisas importantes, né, para atender essas urgências. E isso acontece na vida pessoal também. A gente se dedica tanto a alguma coisa, ao trabalho, não que a gente não deva se dedicar, mas o excesso, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na vida pessoal, profissional. O que a gente está investindo, né? O que é mais importante? Então, às vezes é válido a gente fazer uma reflexão aí. A vida é imprevisível, né? E, às vezes, as nossas prioridades mudam também. Então, ser produtiva também significa saber se adaptar e não se apegar rigidamente a uma agenda. Então, assim, a gente tem que se organizar, sim,
essas técnicas, essas maneiras de organizar ajudam bastante, mas a gente não pode ficar refém disso e se cobrando depois por nunca conseguir atingir todos os objetivos. A minha agenda, eu coloco, sei lá, uns 10 itens por dia ali, e às vezes eu consigo riscar um, dois, que surgem outros, né? Algumas urgências que tem que atender. Mas ao final de cada dia, de cada semana, é importante a gente celebrar essas pequenas e grandes vitórias. Riscar um item, riscar dois, eu comemoro, porque isso reforça positivamente o seu comportamento e cria essa motivação para continuar se organizando. Chegará o dia que, quem sabe, eu consiga, né, fazer muito mais do que está planejado ali. Mas não dá para se cobrar. A gente sabe, né, das demandas que surgem e a gente tem que ser flexível, né? A gente precisa ter essa noção, lembrar que nós não somos robôs, nós somos humanas, né? E às vezes precisa se adaptar às condições que aparecem. Então, nós precisamos equilibrar a produtividade com o autocuidado e essa flexibilidade de aceitar o que nos acontece. E é isso,